gostaria de começar dizendo de um ditado que é muito comum em nosso meio, pelo menos no meio onde eu vivo e ali em Fortaleza. Fulano está vivinho da Silva. Não sei se tem esse ditado aqui. Rapaz, o fulano está vivinho da Silva. Significa que ele está o quê? Vivo. Que ele não está morto, ele está mais do que vivo. Algo semelhante nós encontramos nas Escrituras, a expressão o Deus vivo. E essa expressão, quando você lê nas Escrituras, ela tem esse sentido, de que Deus tem vida em si mesmo, de que Deus ele é verdadeiro, de que Deus ele existe. Então, Deus vivo, quando você começar a enxergar nas Escrituras, a palavra está dizendo, Deus existe, é verdadeiro, tem vida em si mesmo, ele não é uma criação da mente humana. Essa expressão ela é vista em Hebreus capítulo 3, versículo 12. Então, olhe rapidamente lá, só para a gente ver essa expressão, o Deus vivo. O Deus vivo é uma expressão que significa ele existe, ele é verdadeiro. Hebreus capítulo 3, versículo 12. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste de quem? Do Deus vivo. É comum em nossas igrejas nós não completarmos aquilo que o pastor pede, né? A gente não tem esse costume. Lá na igreja eu incentivo sempre isso me ajudar na hora da pregação. Então, a Bíblia diz o Deus vivo. Então, o autor de Hebreus está exortando esses irmãos judeus crentes a permanecerem firmes em Cristo, independente das perseguições, independente do que viessem a sofrer, independente de qualquer situação. Então, o autor de Hebreus, que é desconhecido, ele diz: vocês devem permanecer fiéis a Cristo, pois o Deus que vocês conhecem é o Deus que salvou vocês. O Deus que vocês conhecem é um Deus vivo. Ele vive, ele é verdadeiro. Mas também é interessante que Jeremias usa essa mesma expressão. Jeremias capítulo 10, versículo 10. O próprio Jeremias vai usar essa expressão. Então me acompanhe também na leitura, use a palavra do Senhor aí nesse momento. Diz assim Jeremias 10 e 10. Mas o Senhor é o verdadeiro Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. A terra treme diante do seu furor, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então percebe que o profeta Jeremias, durante 4 anos, pregou o evangelho, a mensagem de Deus à nação de Judá. Pregou contra a imoralidade, pregou contra a idolatria. Nesta passagem, exclusivamente nessa, o profeta de Deus está combatendo a idolatria e mostrando à nação de Judá, ao povo de Judá, que esses deuses que os pagãos adoravam e que eles, o povo de Judá, a nação de Judá estava adorando, são deuses que não têm vida em si mesmo. São criações de homens. Foram homens que criaram. Esses deuses, eles precisam ser amarrados, fixados em um canto para que não caiam, assim como um espantalho. Esses deuses que eles adoram, eles são surdos, eles são imóveis. Para se locomover, alguém tem que levar. O profeta Jeremias está dizendo
esses ídolos são fabricados. Esses ídolos são deuses falsos sem vida. E um dia vão ser destruídos. Mas o Deus que nós conhecemos, o Deus que eu agora proclamo, é um Deus vivo e verdadeiro. A razão dele falar isso é para dizer: o nosso Deus vive. Então percebe que a expressão o Deus vivo nos mostra que é um Deus diferenciado. É um Deus que tem vida em si mesmo. É um Deus verdadeiro, é um Deus real. E de que ele existe. Mas sabe, há uma coisa interessante que talvez você não tenha notado. Esse Deus vivo, ele é um missionário. O Deus que nós conhecemos, o Deus que o profeta fala, o Deus que o autor de Hebreus fala, e o Deus que nós anunciamos e cremos, ele é um missionário. O nosso Deus vivo, irmãos, ele é um missionário. Ele é um missionário por meio da sua criação. Vá comigo para Salmo 19, versículo 1 a 4. Salmo 19, 1 a 4. O Deus vivo, ele é um Deus missionário e ele faz missões por meio da sua criação. Ele se comunica por meio das coisas que foram criadas. Ele fala por meio dela. Diz assim o Salmo 19, de 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouvem nenhum som. Versículo 4. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até aos confins da terra. Aí pôs uma tenda para o sol. Vamos orar. Muito obrigado, ó Pai, por essa noite, e obrigado, porque o Senhor é um Deus vivo, mas também um Deus missionário. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, a aplicar a Tua palavra, a viver a Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando neste momento. Que nada nos tire a atenção daquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. O nosso Deus vivo, ele é um missionário. E é um missionário que se revela por meio da criação. Ele faz missões por meio da criação. No verso 1, a gente pode observar dois verbos. O verbo proclamar e o verbo anunciar. E Davi está dizendo através desses dois verbos que Deus anuncia toda a terra. Deus proclama a toda a terra. O que? A sua fala. Se você olhar o versículo 3, vai dizer que não há linguagem. Porque a natureza, ela não fala, ela não tem linguagem. A natureza não tem palavras. Mas, no entanto, quando chega no versículo 4, Davi diz: por toda a terra se faz ouvir a sua voz. O que Davi está dizendo é que, através da natureza, através das coisas que Deus criou, de toda a terra, de tudo que há neste mundo, é uma revelação geral de Deus, da qual ele fala a todas as pessoas. Esse é o primeiro ato missionário de Deus. Na criação, ele fala, ele anuncia a sua glória. Todas as pessoas, em todos os lugares, podem contemplar, ver a criação de Deus. Pode até pensar que Deus não existe, pode até pensar que Deus não criou essas coisas, mas a palavra diz que
todas as coisas criadas proclamam, glorificam, anunciam o nosso Deus. Um detalhe importante aqui é que essa revelação, ela não salva. Pode existir um homem no meio de um matagal, no meio de uma floresta, que decidiu sair da cidade grande, foi para as montanhas viver sozinho com a sua família, longe de toda a cidade, longe de toda a perturbação, longe de toda correria, quis viver lá. Nasceu filhos e criou no meio desta montanha. Ele pode até olhar para os céus e ensinar os seus filhos, dizendo: olha, Deus que criou isso. Ele pode dizer aos seus filhos, dizendo: olha, Deus é o Criador de todas as coisas, do sol, da lua, das estrelas, dessa lagoa que nós desfrutamos. Porém, ele não vai ser salvo, porque a revelação geral, ela não salva. Ela só mostra que Deus é real, existe e é criador de todas as coisas. Porém, Deus, além de revelar a sua criação, fazendo missões por sua criação, ele também usa pessoas. Então, Deus comissiona uma pessoa da qual nós conhecemos, Abraão. O nosso Deus vivo e missionário, ele escolhe Abraão para fazer missões. Então, Deus faz missões por meio da sua criação, da qual não salva, mas revela a sua existência. Mas agora Deus usa um homem chamado Abraão para fazer missões, levar às outras nações o seu grande nome. O texto muito conhecido é texto de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Diz assim. Gênesis 12, de 1 a 4. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. Vou ler só o verso 1, porque a gente vai ler o restante dos versos depois. Então Deus chama Abraão, pede para que ele saia da sua casa, do seu conforto, e vai para um lugar que Deus tem que mostrar. Agora, o meio de Deus se fazer conhecido não é só por meio da natureza. Agora, o meio de Deus se fazer conhecido é por meio de um homem chamado Abrão. A pergunta que a gente pode fazer é: por que Deus escolheu Abrão? Abrão era melhor do que os outros? Abrão tinha capacidade mais do que outros? Abrão tinha um poder aquisitivo mais do que outros? Às vezes a gente pensa que Abraão é pobre, saiu pobre e ficou rico. Não, Abraão era super rico, certo? Então Deus escolheu Abraão porque tinha muitos bens? Não. Tem um autor chamado John Stott, ele diz o seguinte: não devemos imaginar, ou não devemos supor também que Deus escolheu Abraão e os seus descendentes por haver perdido o interesse em outros povos, ou porque Deus desistiu dos outros povos. Não. Eleição não é sinônimo de eletismo. Pelo contrário, como veremos a seguir, Deus escolheu um homem e sua família, a fim de abençoar outras famílias. Quando Deus nos escolheu, porque você não era mais bonito do que o outro, ou porque você tinha mais capacidade do que outros. Deus escolheu por livre vontade dele. Acabou. Deus escolheu Abraão porque Deus quis. Então é isso que John Stott diz para a gente. Deus escolheu Abraão por causa da sua soberana graça. E aí Deus faz 3 promessas a Abraão, que nós conhecemos essa promessa. A primeira promessa é que Deus disse que ele
que o Senhor levaria Abraão a uma terra desconhecida. Diz assim: vá para uma terra que lhe mostrarei. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, sai da casa dos seus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Quando chega no capítulo 13 de Gênesis, tem uma confusão ali. Abraão sai do Egito com a sua esposa e também com o seu sobrinho Ló. Quando chega ali, há um conflito de interesse, porque os dois eram criadores de gado. E aí, quando chega um determinado local, os servos de Ló brigam com os servos de Abraão, por causa da pastagem, por causa do gramado que era mais verde. E aí a briga entre eles dois. Mas Abraão, como um homem de fé e confiança e bondade, ele diz para Ló: Ló, escolhe Ló, não vou discutir contigo, o que os nossos empregados estão fazendo, isso é coisa da carne, nós somos duas pessoas maduras e decentes, e afinal de contas eu sou o seu tio, então escolhe, a terra que você escolher vai ser sua. Ló olha, vê o gramado verde, pastagem boa, é aqui que minhas vaquinhas vão ficar. Aí diz: tio, diga, meu filho, eu vou escolher esse lá. Tá bem, é seu, você escolheu. Então Abraão faz essa generosidade. Mas olhe comigo o capítulo 13 de Gênesis, versículo 14 e versículo 15. Olha o que Deus diz a Abraão. É depois dessa confusão que eu citei aqui. O Senhor disse a Abraão, em Gênesis 13, 14 e 15. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe onde você está, para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, pois toda essa terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Me ajude aqui, norte. Onde é que é o ponto norte? Para cá? Para cá? Sul? Para cá? Né? Leste é para cá ou é para cá? Aqui? Leste é aqui ou não? Cadê? Ah, aqui, né? Leste e oeste. O que Deus está dizendo a Abraão? Olha, o mundo inteiro é teu, a terra toda é tua, Abraão. Lembra o mesquinho Ló e seus empregados discutindo por pequenas pastagens? E Deus diz: olhe, ergue os olhos, levanta a cabeça, vê o norte, vê o sul, vê o leste, o oeste, é teu, e para sempre, e para a tua descendência, uma terra que te mostrarei. Abraão, todos esses 4 cantos da terra, você vai fazer o meu nome conhecido. Por isso que eu vou te dar a terra. Mas há uma segunda promessa, que diz: farei dele uma grande nação. Diz assim o verso: farei de você uma grande nação. Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 2. Agora, olhe comigo em Gênesis capítulo 15, versículo 5 e 6. Essa é a segunda promessa, uma grande nação. A terra já é dele. Deus já mostrou a terra, os 4 cantos da terra. Agora, Gênesis 15, versículos 5 e 6. Então o Senhor levou para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para justiça. Você pode imaginar Abraão sentado, o Senhor fala com ele. Agora, isso, irmãos, eu não sei explicar.
Como era? Uma voz que vinha e Abraão ouvia? Não sei. Vamos imaginar que Abraão estava sentado, comendo tapioca com peixe assado, né, e café, não Maratá, mas Santa Clara. Então está lá, tomando o cafezinho Santa Clara com tapioca e grolado. Aí Deus diz: Abraão, Abraão, sim, Senhor, levanta os olhos. E era noite, né, na fogueira. Conta as estrelas. Aí Deus diz: se puder contá-las. Mas vamos imaginar Abraão obediente. Conta as estrelas. 1, 2, 22, 32, 61, 198. Não dá, Senhor. Não dá. É impossível. O que Deus está dizendo a Abraão, percebe, Abraão, a grandeza da promessa que eu estou te fazendo? A tua descendência será assim. As nações serão abençoadas desta forma. Assim como você não pode contar as estrelas, assim será a sua descendência. Assim serão as pessoas que vão conhecer o meu nome. E aí, para Deus confirmar esta promessa, em Gênesis 17, 5, Deus diz: o seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, que significa pai de muitas nações. É através de Abraão que muitas nações vão conhecer o nome de Deus. Mas há uma terceira promessa: ele seria abençoado, e eu o abençoarei. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das gerações, a aliança perpétua, para sempre, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Essa aliança é chamada de circuncisão. O crente já não deve mais dizer assim: o meu filho vai fazer a cirurgia de fimose. Não, o crente tem que dizer, ele vai fazer a circuncisão. É mais bonito o nome, entende? Circuncisão é a cirurgia de fimose, certo? Por que Deus fez isso? É interessante, porque aquele órgão lá, o órgão genital do homem, ele infeccionava, poderia matar a criança. É por isso que Deus faz a circuncisão também, por causa da higiene, para que muitas crianças não morressem. Lembra, a tecnologia, a medicina não era tão avançada quanto o nosso tempo. E essa aliança que Deus faz é a circuncisão, é um sinal exterior, visível. Toda pessoa que fosse circuncidada estava dizendo: eu pertenço a Deus e Deus é o meu Senhor. Eu faço parte da família de Abraão. Essa bênção se estenderia por toda a terra. Nosso Deus, irmãos, é um Deus missionário. Se revela por meio da criação, faz missões por meio da criação. Também ele é um missionário quando chama Abraão para ser uma bênção e abençoar muitas famílias, muitas nações. Mas talvez você não tenha pensado hoje à noite. Talvez você esteja aí matutando: termina logo, pastor. Não, não pense assim não. Não pense dessa forma. Mas talvez você não tenha imaginado que esse mesmo Deus, que faz missões pela criação, que usa pessoas, é o próprio que vem fazer missões. O próprio Deus que idealizou missões é o próprio que vem fazer missões. Ele vem por meio do seu Filho Jesus Cristo. Lembra de João 1:1? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o quê? Deus. Esse Verbo quem é? Jesus. Como é que nós sabemos?
Versículo 14 de João 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora Deus não só se revela por meio da criação, agora Deus não é só conhecido por meio de Abraão, agora Deus vem fazer missões. Agora isso custou caro para ele. Eu jamais posso imaginar um homem rico deixando toda a sua riqueza para viver na pobreza. Não posso, eu nunca vou fazer isso, né? Ainda bem que o irmão entendeu, né, a piada, né? Entendeu? Eu nunca vou poder fazer isso, mas eu nunca vi isso, mas Deus fez. Deus deixa toda a sua glória lá nos céus. Deus deixa toda a adoração dos anjos. Deus deixa todo o louvor, toda a adoração que tinha, toda a primazia, vamos dizer assim, para habitar no meio de pessoas pecadoras. E com um objetivo de concretizar a promessa de Abraão. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Para que as famílias da terra fossem abençoadas, era necessário a vinda do Messias, a vinda do grande rei, a vinda do Salvador, a vinda de Jesus Cristo. Por isso Deus toma forma humana, por isso Deus se encarna, por isso Deus vive como homem Deus, por isso Deus morre numa cruz e ressuscita ao terceiro dia para dar vida àqueles que creem. Agora preste atenção nisso. Não existia outra forma de Deus salvar as pessoas a não ser por Cristo. Se você está sentado hoje, pensa assim, não, pastor, sim, tinha outra forma sim de salvar as pessoas. Não tinha. O que acontecia no Antigo Testamento, o sacrifício, era uma figura do que vinha acontecer no futuro. E quando Jesus vem, ou Deus se torna homem, na pessoa de Jesus, morre, ele é o sacrifício perfeito. Lembra de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pronto, é esse Cordeiro que está agora cumprindo a promessa de Deus que havia feito no Antigo Testamento. Todo israelita, quando iria sacrificar, entregar o seu Cordeiro imaculado, ele confiava nessa promessa. Não era sangue de bodes, não era sangue de cordeiro que tirava os pecados. Aquilo era símbolo até chegar a Cristo. Não havia outra forma de Deus salvar as pessoas, a não ser Ele vindo, assumindo forma humana e morrendo por nós, por causa dos nossos pecados. Porque se houvesse outra forma, Deus não era muito sábio, não. Não é? Olha, se tem uma forma de eu resolver um problema, duas soluções, né? Duas formas, então eu vou, a menos que me prejudique. Mas para Deus não tinha, só tinha essa forma. Os verdadeiros descendentes, irmãos, de Abraão, são aqueles que têm fé em Cristo. Para alguém ser uma família abençoada, ela precisa crer em Cristo. É por isso que Deus vem fazer missões, Ele próprio. Jesus Cristo é o missionário de Deus que deu a vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra a promessa que Deus fez a Abraão? Se você for para Gálatas, capítulo 3, verso 29, olha o que Paulo vai dizer àqueles irmãos de Gálatas. Gálatas 3 e 29.
E se vocês são de Cristo, são também descendentes de quem? De Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Famílias abençoadas, famílias que herdarão a terra. Paulo, ele está tratando de um assunto muito delicado em Gálatas. Judeus, crentes, que é chamado de judaizantes, que via um gentil era alguém como nós, certo? Quem não é judeu é gentil, nós somos gentil. Então, naquele tempo, quando um gentil se convertia e tinha judeu crente, ele dizia: vocês têm que fazer a circuncisão, para que vocês sejam descendentes de Abraão. Lembra a promessa que Deus havia feito? Só que Paulo quer corrigir isso. Salvação não tem acréscimo. Para eu ser salvo, basta eu crer em Cristo e viver uma vida de obediência. Eu não preciso fazer mais nada, nenhum sacrifício, nenhum rito, apenas obedecer. E Paulo diz a esses judaizantes: o nosso patriarca Abraão, ele foi justificado pela fé e não por obras. Ele creu e isso foi imputado como justiça. Então, todos que têm fé em Cristo são filhos de Abraão, porque Abraão creu na promessa. Então, todos nós somos filhos de Abraão, porque nós cremos em Cristo, e Abraão creu na promessa. Em suma, irmãos, é pela fé em Cristo que todas as famílias da terra são abençoadas. Missões, irmãos, é uma obra que Deus não apenas idealizou, Ele mesmo fez, Ele mesmo veio a este mundo e fez missões. Deus sim criou os meios, sim, Deus criou a forma de fazer missões. Sim, Ele realizou missões. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, quando morreu ao terceiro dia, ressuscitou e deixou uma ordem para os seus discípulos: ide por todo o mundo, pregai o quê? A toda a criatura. Esses discípulos, chamados apóstolos, pregaram o evangelho, pessoas foram se convertendo, fazendo parte da família da promessa. E essas famílias se tornaram igrejas locais. Hoje Deus faz missões por meio dessa igreja, por meio de você. Você é a pessoa que Deus escolheu para fazer missões. O seu pastor não pode ir no local do seu trabalho e pregar o evangelho, mas você está lá para trabalhar e aproveitar as oportunidades de falar do evangelho, para que Deus seja conhecido, para que Deus seja honrado. Então, Deus continua, sim, fazendo missões, e Ele usa a igreja. Não tem outro meio. Somos nós. É você. É o seu companheiro do lado que faz missões. Se nós queremos tanto famílias abençoadas, então comecemos a divulgar as boas novas. Comecemos a anunciar o evangelho ao seu amigo descrente. Sabe o que dói mais em mim? E eu sou hipócrita, eu vou dizer, eu sou hipócrita nisso. Eu sou hipócrita. Em que sentido? Porque eu sei que o meu amigo que é descrente vai para o inferno se ele morrer naquele dia. Eu sei disso. Se ele não tem Jesus Cristo, a Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, a ira de Deus permanece, juízo, condenação. E sabe, muitas vezes eu não aproveito a oportunidade para pregar o evangelho.
Muitas vezes eu não uso o momento para falar de Cristo. Para que pessoas sejam abençoadas, elas precisam ouvir do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui é porque um dia alguém de algum lugar, no seu canto, foi até nós e falou do Evangelho. E você é super agradecida a essa pessoa, a ponto de você chamar ela pai ou mãe na fé, porque ela falou de Cristo. Se alguém fez isso com você, faça o mesmo pelaquela outra pessoa que precisa de Cristo. Eu sempre digo isso na igreja. Por que nós trabalhamos? Eu pergunto. Aí alguns dizem, para sustentar a minha família, para pagar os boletos, né, que são tantos. Não, não é. Sabe por que nós trabalhamos? Pastor não trabalha, né? Todo mundo diz, então eu estou de fora, só vocês. Então, né? Todo mundo diz, pastor não trabalha, tudo está certo, tá bom. Aí, por que vocês trabalham? Para glorificar a Deus no trabalho de vocês. Não é por causa do sustento, não é. Porque a Bíblia diz que Deus dá o pão enquanto a gente dorme. Porque Deus diz que nunca vai nos deixar ir abandonar. Você está lá no seu trabalho para você falar de Cristo. Entende? Missionário é você, começando ali no teu local de trabalho, no local onde você mora. O nosso Deus vivo é um missionário, mas Ele quer convocar você a fazer missões. Para o grande projeto melhor deste mundo, salvar vidas. O profeta Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Vamos orar? E eu gostaria que você, no seu canto, tomasse uma decisão de ser um evangelista, uma decisão de falar de Cristo a toda e qualquer pessoa que estiver próxima a você. Antes de você falar da política, antes de você falar mal do outro, antes de você falar do seu vizinho, fale primeiramente de Cristo. Muito obrigado a Deus pela tua palavra. E nos ajuda a anunciar o teu nome, aonde quer que estejamos. Que o Senhor seja conhecido aonde estivermos. Abençoa essa igreja, a igreja da Vila Paraguai, para que cada um assuma esse compromisso de sempre falar de Cristo. Em nome de Jesus, amém.